Hoje a gente vive um momento muito singular no mercado financeiro. Algumas pessoas apostam com convicção de que com a retomada da economia, que pode se suceder à reabertura do mercado, as empresas terão um aumento substancial no seu preço. E quem investir comprando ativos nesse momento ainda tem um upside muito grande que vai ganhar bastante grana. De um outro lado, existem as outras pessoas que acreditam que o mercado já subiu bastante e que a gente vive um cenário de complexidade muito maior e que há uma tendência de queda também muito maior. A gente tem dois polos totalmente opostos, tá? Como a gente se posicionar do ponto de vista de portfólio, visando não abrir mão de uma grande alta, mas também se protegendo das grandes quedas. Nesse vídeo, portanto, a gente vai falar como proteger o nosso capital sem abrir mão da participação de uma possível alta do mercado financeiro, continuidade dessa possível alta. Eu sou Rafa, sou aqui do canal Turbine. Se você gostar do vídeo, já clica aqui para se inscrever no canal e clica em gostei para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas. Quando a gente investe, a gente não deve estar tentando adivinhar para qual lado a balança vai pender, tá? Esse exercício é um exercício normalmente frustrante, além de que é inútil, porque é impossível, por qualquer técnica que você queira utilizar, prever exatamente quando e como esses eventos acontecerão e durante quanto tempo o mercado vai continuar subindo ou quando será iniciada a próxima queda. Perder tempo tentando achar esses pontos é realmente desperdício de energia. O que a gente tenta fazer nessas situações é surfar cenários de alta e se proteger das grandes quedas, ou até lucrar com as grandes quedas. Como é que a gente pode surfar esses cenários de alta? A gente pode surfar esses cenários de alta estando posicionado em bolsa. A gente está comprado em alguns papéis e, portanto, se a bolsa continuar subindo, a gente continua ganhando. Portanto, a gente não vai falar de nada que abra mão dos ganhos, apesar de que o vídeo é como se proteger das quedas. A gente nunca vai abrir mão de surfar as altas, a gente nunca está 100% vendido em opções ou 100% vendido em ações. Mas falando aqui do cenário de queda, a gente tem dados que fazem a gente pensar realmente que há uma necessidade nesse momento de como a gente pensar em proteger o nosso capital. A gente tem uma nova cepa de Covid que me parece se alastrando um pouco mais. A gente tem um cenário de que com essa distribuição grande e essa liquidez grande criada pelos bancos centrais, literalmente imprimindo dinheiro e jogando no mercado, acabou causando um aumento inflacionário. Isso já é uma realidade no mundo, não só nos emergentes, mas em todo o mundo. Isso acaba desencadeando uma necessidade futura, talvez no futuro até próximo, da elevação da taxa de juros, e a elevação da taxa de juros vai existir uma debandada, entre aspas, de pessoas de capital da renda variável para renda fixa, né? E se os países desenvolvidos aumentarem essa taxa de juros, a gente vai ter uma debandada provavelmente de capital dos países emergentes para essas economias mais desenvolvidas. Então a gente tem um cenário, né, inflacionário, de possibilidade de alta de juros, né, de reabertura questionável, apesar do avanço da vacinação, por conta do aumento da variante Delta pelo mundo, né? A gente tem países endividados, famílias endividadas, aumento do desemprego. Então, realmente existe a possibilidade da economia não fluir como alguns apregoam nesse momento. Como se proteger disso? Primeiro, pessoal, o primeiro passo de proteção de qualquer capital é ter uma reserva de emergência. É obrigatório que qualquer investidor tenha isso na carteira. Reserva de emergência nada mais é do que um capital que eu tenho aplicado em algo seguro e líquido, tá? Que às vezes nem rende tanto, mas que é seguro e líquido, para eu acionar no momento de necessidade. Eu não posso estar investindo dinheiro em algo mais volátil, mais arriscado, buscando maior rentabilidade, se eu não tenho isso. Porque em momentos de crise eu preciso ter reserva de emergência. Caso aconteça um problema maior de saúde, uma dificuldade de emprego, a gente pode perder o emprego nesse momento, eu preciso dessa reserva de emergência. Outro item para se proteger muito das crises e se beneficiar das crises sempre tenha caixa. Nunca gaste todo o seu caixa. A gente vai chamar o caixa de reserva de oportunidade. É aquela grana que você vai deixar reservada para caso haja um colapso importante, uma queda importante, você tenha dinheiro em caixa para poder
usufruir das grandes barganhas que vão acontecer no mercado. Quem tinha caixa durante o Corona Crash comprou realmente muito ativo barato, muito abaixo do seu valor intrínseco. Reserva de emergência e caixa, os dois primeiros passos. Bom, dito isso, agora como é que eu vou me posicionar em relação ao restante do meu portfólio? Existem várias regras para a gente fazer isso, mas duas regras básicas são: primeiro, a estratégia Barbell, onde a gente coloca 70%, 80% do nosso patrimônio em renda fixa, em algo extremamente seguro, e os outros 20%, 30% em algo mais volátil, onde a gente tem uma rentabilidade maior. De modo que, se esse algo menor de alocação tiver uma rentabilidade grande, ele arrasta a rentabilidade da carteira inteira. E se ele cair muito, praticamente meu patrimônio vai oscilar quase nada, porque grande parte do meu patrimônio está alocado em renda fixa. Então essa é uma estratégia interessante para se proteger, fundamentalmente para quem faz opções, né? Essa é uma forma inteligente de fazer esse tipo de alocação. Uma outra forma de alocação é a regra dos 100 menos a idade. Essa aí o mestre Francinaldo explicou para a gente lá no Enriquecer Faz Bem à Saúde. Então, eu pego a minha idade, vai ser o percentual que eu vou ter colocado em renda fixa, e o restante eu coloco em renda variável. Eu tenho 41 anos, então 41% da minha renda estaria em renda fixa, né? Desse meu portfólio estaria em renda fixa, seguro, e esse restante, esse maior percentual, estaria em renda variável. Tá? À medida que eu vou envelhecendo, eu vou tomando menos risco, né? Porque eu não posso sofrer perdas grandes, né, numa idade mais avançada. Quando eu sou mais jovem, eu posso arriscar um pouco mais, e de modo que quando eu tiver com 80 anos, 80% da minha renda vai estar em renda fixa e 20% apenas em renda variável, beleza? Reserva de emergência, caixa e alocação inteligente do portfólio através de Barbell ou através de 100 menos a idade. Bom, independentemente se Barbell ou se 100 menos a idade, a gente vai ter um percentual de patrimônio em renda variável, fundamentalmente em ações. E como a gente pode se proteger investindo em ações? Dica número 1. Diversifique nos setores. A gente tem na Bolsa de Valores vários setores: siderurgia, mineração, bancos, varejo, elétricas, enfim, uma série de possibilidades de você investir. Quando você diversifica dos setores, pessoal, vocês acabam se protegendo do risco setorial. Por exemplo, quando rompe uma barragem da Vale, por exemplo, como aconteceu recentemente, eu vou ter uma queda dos meus ativos relacionados àquela empresa. Mas os meus outros ativos, varejo, enfim, os outros que eu citei, petróleo, eles permanecem intactos. Se, por exemplo, eu tenho ações da Petrobras e uma plataforma tem um problema importante, ou existe uma desvalorização do preço do barril do petróleo importante, eu continuo defendido porque eu tenho uma diversificação dos mais diversos setores. Então eu tenho apenas uma perda setorial. Bom, a diversificação de setores não me protege dos riscos sistêmicos. Risco sistêmico é algo que afeta como um todo a Bolsa. Por exemplo, o que aconteceu agora no Corona Crash. Foi um risco sistêmico, tudo caiu. Tá? Isso realmente eu não consigo me proteger com a diversificação dos setores. Além disso, existem duas outras características de formas de investir em renda variável, de comprar ações. Existem ações que são classicamente defensivas, ou seja, elas oscilam um pouco. Um exemplo disso são as ações das elétricas, né? As elétricas normalmente elas têm contratos de concessão maior, de um tempo maior, e consequentemente elas oscilam um pouco. Então são ações características como defensivas. E outra ação também considerada defensiva é uma ação que tem seu produto correlacionado com a moeda americana, com o dólar, que tem seu produto relacionado ao mercado de exportação. Por que isso acontece? Porque existe uma descorrelação entre bolsa de valores e o dólar. Normalmente, quando o dólar começa a subir, é porque a bolsa está caindo. Eu vou explicar isso mais para frente um pouquinho. Então, se você compra ativos de uma empresa que está relacionada ao dólar, o seu produto relacionado ao dólar, caso o dólar valorize, em tese a bolsa pode estar caindo um pouco, provavelmente essas ações podem sofrer alguma valorização. Beleza? Então a gente vai investir em renda variável, é importante isso, mas eu vou diversificar entre os setores, vou comprar ações que sejam ações mais estáveis, mais defensivas, e ações que tenham o seu produto de exportação ou relacionado ao dólar. Isso é muito importante. Relacionado ao dólar, portanto, vai dar o gancho para a gente falar de um outro item que protege muito a nossa carteira.
dolarize parte do seu capital, tá? Dolarize parte do seu capital. O dólar, pessoal, é a moeda do mundo, tá? Praticamente todas as dívidas dos países, fundamentalmente as dos emergentes, são lastreadas em dólar. Dólar é uma reserva de valor importante. A gente precisa ter ciência que parte do nosso capital tem que estar atrelado à moeda americana. Isso é fato. Por que isso acontece, pessoal? Todas as vezes que existe risco no mercado, o que acontece? Os grandes investidores tiram o seu patrimônio de algo relativamente inseguro, por exemplo, a Bolsa de Valores, e colocam isso em ativos mais seguros, por exemplo, o dólar. Então, eu preciso ter parte do meu capital atrelado à moeda americana. Como é que eu posso fazer isso, Rafa? Um exemplo eu acabei de citar. Eu posso ter ações em que o produto dessa empresa é atrelado, o preço desse produto é atrelado à moeda americana. Então, indiretamente, eu estou dolarizando parte do meu capital. Uma outra forma de você dolarizar o seu capital é comprando BDRs. BDRs são recibos ou certificados de depósitos bancários, onde você compra esse BDR e é como se você estivesse comprando ações da Bolsa Americana indiretamente pela Bolsa Brasileira. Por exemplo, eu posso comprar BDRs da Amazon, BDRs da Google, BDRs da Coca-Cola, vários BDRs e, em tese, indiretamente, eu estou comprando ações dessas empresas ou certificados que me dão direito a essas ações. Então, se houver uma valorização desse tipo de ativo, os BDRs também se valorizarão. Uma outra forma indireta de se expor à moeda americana é fazendo aplicação em fundos cambiais de dólar. Então, se eu coloco o meu dinheiro em real e aplico em fundos cambiais, o gestor do fundo vai investir na moeda americana e, caso haja uma valorização dela, esse meu fundo também haverá valorização. Ou eu posso, pessoal, hoje já é muito simples isso, investir diretamente no mercado americano. Abro conta numa corretora americana, faço transferência, obviamente, de forma legal, existem muitas formas de fazer isso, de real, e faço essa transferência para dólar e abro uma conta americana lá nos Estados Unidos e transfiro o dinheiro para lá. E vou comprar dólar, e vou ter alocação do meu portfólio realmente, literalmente dolarizado. E caso a moeda americana se valorize frente ao real, eu também vou ter valorização. Por último, eu queria citar a reserva de valor talvez mais clássica da humanidade, que é o ouro, né? O ouro, sem dúvida nenhuma, é uma moeda que se provou, uma reserva de valor que se provou ao longo do tempo e que, quando a gente tem oscilações grandes do mercado, como eu falei, os grandes investidores correm para as montanhas, né? Correm para as colinas e para se proteger. E isso corre para as reservas de valor, dólar e ouro. Existem também várias formas de você adquirir ouro, desde a forma física, né, do metal, literalmente, até fundos em ouro ou até outras formas de aquisição na própria Bolsa de Valores. Portanto, a gente não abre mão de uma alta, a gente não tenta adivinhar cenário nenhum, a gente não abre mão de alta, mas a gente protege o nosso capital de quedas. Como? Eu tenho reserva de emergência, eu tenho caixa para comprar na baixa, eu tenho um portfólio equilibrado onde grande parte está em renda fixa, eu tenho ações distribuídas nos mais diversos setores para proteger de um risco setorial, tenho ações defensivas, tenho ações dolarizadas, tenho investimentos literalmente em dólar e tenho um pouquinho de ouro. Desse jeito a gente consegue, de uma forma inteligente e ampla, proteger o nosso capital. No outro vídeo que a gente vai falar em sequência, a gente vai falar como as opções podem proteger o meu capital e me fazer, inclusive, lucrar nas grandes quedas, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, espero que você tenha gostado, ficou um pouco longo, mas acho que ficou bem completo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e dá um like no vídeo e a gente se vê no próximo. Um abraço!